Palavra de Jesus. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Os judeus celebravam 3 grandes festas. Havia outras festas, mas 3 muito importantes: a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos. Lembra que Pentecoste era uma festa judaica, não era uma festa cristã, né? Todos os judeus adultos, homens, que viviam num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, 30 quilômetros, tinham obrigação de participar dessas festas. Todos os acontecimentos que nós lemos no capítulo 7, esse texto que a gente acabou de ler, se desenvolveram durante uma dessas festas, que era a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Esta festa ela tinha 3 significados, por exemplo. Recebia esse nome porque durante a celebração dessa festa, as pessoas abandonavam suas casas e iam morar em cabanas. Elas faziam cabanas, da mesma forma como elas viviam quando vagaram pelo deserto. Também ela tinha um significado agrícola. Por quê? Porque era um festival de agradecimento pelas colheitas. Tanto que, às vezes, ela era chamada de festa das colheitas. Então, festa dos tabernáculos ou festa das colheitas. Havia uma cerimônia muito especial durante essa festa. Os adoradores, aquelas pessoas que tinham ido a Jerusalém, levavam nas mãos ramos de palmeiras e salgueiros. E nos 7 primeiros dias desta festa, eles cercavam o templo com os seus ramos. Ficavam ali. Ao mesmo tempo, um sacerdote lá do templo, ele pegava uma jarra de ouro e tinha mais ou menos 1 litro. Ela enchia essas jarras de água no tanque de Siloé e levava essa água de volta ao templo. E quando ele passava por uma porta, uma das portas de entrada, que era a porta das águas, o povo todo começava a recitar Isaías capítulo 12, versículo 3. Eles recitavam assim: cheios de alegria, todos irão à fonte e beberão da água que os salvará. Está lá no Isaías. Aí o sacerdote derramava água sobre uma bacia que ficava em frente ao altar, e quando esta cerimônia acabava, o coro de levitas, que eram pessoas religiosos que trabalhavam no templo, eles começavam a cantar aquilo que eles chamavam de Halel, ou seja, o Salmo 113 ao 118. O Salmo 118, 25 diz assim: salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. O Salmo 118, 26, que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo, Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Salmo 118, 28, tu és o meu Deus, ele é a nossa luz, com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. E outros salmos aí. E no último dia de cerimônia, lembra, eram 7 dias, no último dia, a situação era ainda mais impressionante, porque eles marchavam 7 vezes ao redor do altar, para lembrar as 7 vezes que eles deram volta lá em Jericó, do muro, quando o muro caiu. E havia um ditado, todo mundo costumava dizer isso: quem não viu o júbilo no momento de ser derramada a água tirada do tanque de Siloé, nunca na sua vida viu um verdadeiro júbilo. Então era uma festa de arromba. Era aquela festa bacana. Por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente neste cenário, nesse contexto, que Jesus falou isso que nós acabamos de ler no Evangelho de João. Se alguém tem sede, isso é a palavra de Deus. Se alguém tem sede,
Venha a mim e beba, porque rios de água viva vão jorrar no coração de quem crê em mim. Então, aqui, Jesus está prometendo uma revolução interior na vida daqueles que o seguem. E essa palavra de Jesus ainda está viva. Os judeus ouviram isso lá na festa dos tabernáculos. Mas essa palavra ecoa aqui em nós. Jesus está prometendo para todos nós rios de água viva. E eu queria destacar algumas coisas nessas palavras aqui de Jesus. Jesus promete rios de água viva e não mera religiosidade. O último dia da festa. Realmente, como deve dar para perceber, era uma grande festa. E era impossível você não entrar naquele clima. Aquele clima de alegria, de fé, textos bíblicos, cânticos, marchas, palmeiras, não é? Música, gestos, decoração, vestimenta. Era, de fato, uma grande festa. Mas Jesus sabia que no final daquela festa, todos voltariam para casa. Para a velha rotina. Para a segundona brava. Para os problemas do dia a dia. Então, a religião, como aquela festa religiosa, ela pode nos emocionar. Pode mexer com os nossos sentimentos. Mas e a família? E o trabalho? E a enfermidade, como nós citamos aqui, foi pedido? E o desemprego? E os problemas com os filhos? Problemas com os vizinhos? E o dia a dia? Então a pessoa sai emocionada, mas tem que enfrentar a dura realidade da vida. Sabe, existe nós falamos aqui, ainda dentro dessa série sobre conversas sobre espiritualidade, da religiosidade do espetáculo, uma espiritualidade do espetáculo. Hoje se faz muito espetáculo. Então a gente pode, por exemplo, aqui na igreja, a gente pode colocar holofotes, aquelas coisas girando, e uma banda poderosa, e todo mundo cantando, todos nós vamos entrar nesse clima. Mas e depois? No último dia da festa, Jesus estava lembrando aquelas pessoas, gente, a festa é muito bacana, mas isso vai passar. Mas eu vou dar para vocês rios de água viva. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim, o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que não deixam vazar a água da chuva. Percebem? Às vezes, a religiosidade, muitas vezes, se transforma numa cisterna rachada. Porque quando a gente sai, vai junto. Eu já vi gente brigando depois do culto. Já vi isso. Uma vez na minha juventude, acabou o culto, um carro passou em frente à igreja e quase atropelou alguém. E saiu um membro da igreja brava e foi chutando o carro do homem. Sai da igreja, já está brigando. Vai almoçar no domingo, já está falando mal. Está falando mal da banda, está falando mal do pastor, está falando mal daquela irmã. Percebe? Então Jesus promete água viva. Rios de água viva. E não mera religiosidade. Por isso que eu estou enfatizando muito isso, gente. Espiritualidade não é religiosidade. Porque esse momento que nós estamos aqui, aqueles irmãos que estão em casa, esse momento que a gente está aqui, é não para nos abastecer. Porque senão, durante a semana, o tempo vai passando e a gente vai desabastecendo. Mas estamos aqui para celebrar a água viva que está dentro de nós. Não é costume. Vamos cantar, vamos ficar de pé, fecha o olho, levanta a mão, dá um pulinho. Notem também que Jesus oferece rios de água viva para quem tem sede. Para os sedentos. Se alguém tem sede. E esta sede se refere à insatisfação que muitas vezes a gente tem. Aquela necessidade espiritual, reconhecimento da nossa finitude, a nossa incompletude. Eu não sou completo. Eu não sou completo. Falta muita coisa na minha vida. A minha pecaminosidade. Há uma lacuna na vida da gente. Nós não somos completos. Às vezes a gente acha que é o máximo.
E aí surge um problema, surge uma situação, e você... Uma vez eu estava no trânsito, para entrar à esquerda, assim, vinha uma senhora lá do outro lado, e começou a buzinar para mim ir logo. Aí eu olhei para ela, assim, quando ela entrou perto de mim, e dei uma bronca nela, né? Falei assim, sua cretina. Aí a moça levou um susto, falou, não sou cretina, não, né? Mas aquilo me doeu tanto depois de pensar, eu fui falar uma besteira dessa, um pastor, alguém que lê a Bíblia, que aconselha as pessoas. A gente é incompleto. Então, a gente tem sede. Você não tem sede? Algo mais para a minha vida? Mais realização, mais satisfação, mais alegria? Você nunca perguntou assim, isso é tudo? Isso é vida? É só trabalhar, estudar, dormir, vir à igreja, para depois começar tudo de novo? Será que isso é isso? Então você tem sede, isso é sede. Então, rio de água viva é para quem tem sede e sabe que tem sede. E que não procura cisterna rachada, porque tem muita gente lotando igrejas. Mas uma cisterna rachada. Espiritualidade de culto só. Note também que nesse texto, que rios de água viva não é um jarro que Jesus está prometendo. Rios de água viva. O sacerdote enchia um pote de ouro, um jarro de ouro, cerca de 1 litro, e despejava numa bacia em frente ao altar. E alguns comentaristas dizem que foi exatamente neste momento em que o sacerdote estava despejando água naquela bacia que Jesus pronunciou essas palavras. Se alguém tem sede, rios de água viva correrão do seu ventre. Não há certeza disso, a gente não pode afirmar isso. Mas seja como for, Jesus estabelece um contraste aqui. Eu prometo a vocês rios. Não apenas um rio, mas muitos rios. Abundância de água. Um rio caudaloso. E não apenas 1 litro de água de um pote. É isso que Jesus está prometendo para cada um de nós. Venha a mim. Porque não sei se vocês percebem, hoje em dia, as grandes campanhas de marketing da igreja olha, quem vai, a banda tal vai estar aqui. O cantor Zé das Couve vai estar aqui para cantar. E o pessoal chora. E o pessoal desmaia, as moças. É o pregador. É naquela igreja. Venha na minha igreja. Não, o convite é para ir para Jesus. Ninguém ou nada poderá nos satisfazer plenamente. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum ritual, nenhum show gospel, nenhuma marcha para Jesus pode satisfazer plenamente. Certa vez João Batista afirmou sobre Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua. Não é a igreja que tem que aparecer. Não é o líder da igreja. Tinha uma igreja lá perto da Vila Alpina, que tinha o nome da igreja, não vou falar o nome da igreja, e embaixo, numa letra muito maior, o nome do pastor. Já pensou? Você chega aqui, Igreja Batista bem pequena, e lá embaixo, Pastor Aurélio. Eu vou lá na igreja do pastor. Eu ficava muita bronca quando alguém falava, eu vou na igreja do pastor Silvio. O que é a igreja do pastor Silvio? Nem é a igreja, é Cristo. Muitas igrejas fazem marketing de si mesmas. Aquela igreja é poderosa, aquela igreja não sei o quê, tem uma abençoada, aquela igreja faz milagre, aquela igreja não sei o quê. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu conheço muitas pessoas que são altamente religiosas, que são secas por dentro. Então, é que tem que buscar a Jesus. Rios de água viva também é para quem bebe dessa água. Venha a mim e beba. Beber significa... Como eu vou beber, né? Como é que eu vou beber Jesus? O que isso significa? Significa aproximar-se de Cristo, apropriar-se de Cristo. Significa confiar nele como Senhor, como Salvador. Significa recebê-lo em nossa vida
como um sedento que encontra uma fonte de águas. Mas o que eu quero dizer é isso que é beber de Cristo. É Cristo fazer parte da vida da gente. Sabe, existe um personagem chamado Napoleão Bonaparte. Vocês já ouviram falar no Napoleão Bonaparte? Eu acredito que ele existiu. Já li sobre ele, tem até filme sobre ele. Mas isso não faz a menor diferença na minha vida. O que Napoleão Bonaparte mudou a minha vida? Nada. Não é acreditar na existência de um personagem histórico chamado Jesus. Eu acredito que Napoleão existiu, mas não me mudou. Então, não é acreditar em Jesus que ele existiu, mas me apropriar de Jesus, aprender dele, caminhar com ele, pensar nele, obedecer a ele, imitar a ele. Isso é beber de Jesus, seguir seus ensinamentos e estar constantemente na presença dele. Então, quando a gente fala assim, receber Jesus Cristo no coração, este é o primeiro ato de uma caminhada que vai durar toda a nossa existência. Isso é ter Jesus no coração. Não é um ato, bom, receber Jesus, pronto, Jesus fica aí quietinho, deixa, quando eu morrer, a gente se... Não, o que Jesus fez de diferente na sua vida hoje? Quantas vezes você pensou em Jesus? Quantas vezes você se preocupou em agradar Jesus? Anote. Imagine, assim, que Jesus dissesse assim, olha, estou cansado desse povo. Esse povo procura igreja, eles veneram bandas, veneram pregadores, esse povo se satisfaz em simples rituais, mas não me procura. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abandoná-los. Não quero mais saber desse povo. A pergunta, isso faria alguma diferença na sua vida? Se Jesus Cristo te abandonasse, tem gente que não ia nem perceber. Até que ponto Jesus interfere na sua vida? Essa é a grande questão. O que eu quero destacar aqui, rios de água viva jorrando do coração. Né? O texto fala, vão jorrar do coração. Sabe, isso significa do meu íntimo. É algo que está dentro de mim. Não é atrelado às circunstâncias. Não, eu estou no culto, está todo mundo animado, eu estou animado. Mas quando surge o problema, eu me desespero. Esse rio de água viva é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É algo que começa dentro de mim. Outra questão que é importante, rios de água viva é uma vida cheia do Espírito Santo. Esse rio, olha só, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Isso é uma metáfora que Jesus usou. Rio de água viva é o Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Esta água é o Espírito Santo. Quando nós nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo traz para nós tudo o que ele tem. Em Atos dos Apóstolos, Jesus falou assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo diz, mas o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo produz de dentro para fora, amor, alegria. Quando passamos por problemas, ele nos consola. Quando temos dúvidas, ele nos ensina. Quando falhamos, ele nos corrige. Quando estamos perdidos, ele mostra o caminho. Quando não sabemos orar, ele intercede por nós. Quando as sombras invadem o nosso caminho, ele nos dá paz. Esse é o rio de água viva. É o Espírito Santo que nós temos. Houve um livro que fez muito sucesso e causou muita polêmica no passado, chamado Bom Dia Espírito Santo. Não sei se alguém já viu, né? Gerou muita polêmica, etc.
Mas a ideia, eu nunca li esse livro muito a sério, assim, nunca ouvi falar, li sobre ele. Mas o que eu entendo é isso. O Espírito Santo habita em mim. Eu falo bom dia para ele quando eu acordo. Ou seja, eu me dou conta de que ele está em mim. Você falou com o Espírito Santo hoje? Você pediu para ele te iluminar? Para ele te guiar? Quando você quis evangelizar, você pediu para ele lhe dar poder? Rios de água viva para sermos bênção. O texto fala, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Notem, não é um rio para ficar cheio de água dentro de mim. Entende? Não é algo para ficar armazenado. A bênção que eu tenho é para abençoar os outros. É para jorrar para os outros. Porque quando a água jorra, tu está entendendo essa figura? Eu tô com uma outra pessoa e eu estou abençoando aquela pessoa. Com a minha alegria, com a minha paz, com a sabedoria que ele me dá. Quando eu tenho que responder alguma coisa. Certamente quando eu xinguei aquela moça, eu não estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de mim mesmo. Cheio da meu egoísmo, cheio da minha impaciência. Eu fiquei com dó da moça. Eu pensei que ela ia me xingar de volta e ela não me xingou de volta. Entendeu? Então, aquele momento eu não fui bênção. Eu não fui bênção. Então é isso que Jesus quer, que a gente seja bênção na vida das pessoas. Isso é o rio de água viva. Nós buscamos tantas bênçãos e muitas vezes nos esquecemos que nós devemos ser uma bênção. Para terminar, você pode dizer assim, pastor, eu sou crente, eu recebi Jesus, eu fui batizado, frequento a igreja, mas isso que você disse não bate com a minha realidade. Já pensou isso? Onde está o poder na minha vida? Como é que eu posso ter poder se eu tenho medo até de falar em público? Tenho medo até de testemunhar. Tenho medo até de orar. Nós nos esquecemos que o Espírito Santo, ele não é uma energia. Não é uma pessoa que não é muda. A salvação é pela graça. Mas a vida cristã requer esforço, requer disciplina. E da mesma forma que nós, para mantermos corpos saudáveis, e para que nós precisamos ter uma disciplina no que come, quando a gente quer aprender, quer crescer intelectualmente, a gente precisa estudar. Da mesma forma, na vida cristã, para ter esse rio de água viva, essa comunhão com Deus, esse poder do Espírito Santo, a gente precisa ser disciplinado espiritualmente. Este culto é uma disciplina espiritual. Você deixou sua casa e está aqui. Você podia estar em casa assistindo não sei o quê, mas devia estar lá, podia estar lá, podia estar. Desde o primeiro século, cristãos sinceros têm procurado esses rios de água viva. Pessoas sinceras que buscaram intimidade com Deus. Vidas santas. Pessoas que buscaram, tiveram sede de Deus. E nessa busca, elas desenvolveram tradições. Tradições que foram descritas através da história como rios de água viva. Quais foram essas tradições? A santidade, a tradição de santidade, tradição carismática, a tradição da justiça social, a tradição evangelical, a tradição sacramental. A nossa batista, a tradição que a gente mais preservou, foi a tradição evangelical. Mas todas elas descrevem diversas dimensões da vida espiritual, diversas tradições de espiritualidade na Bíblia, e fundamentadas no exemplo de Jesus. E hoje eu comecei falando desses rios de água viva, mas a minha intenção é apresentar, no decorrer das próximas quartas-feiras, essas tradições. Porque a tradição carismática não é algo de igreja pentecostal. É algo da tradição espiritual. Entendem? A tradição da justiça social, que é muito enfatizada, por exemplo, pelo exército da salvação, não é algo só do exército da salvação.
Todas as tradições são de todos os cristãos. Aí a gente fica com certos preconceitos, achando, não, isso é coisa de pentecostal. Não, isso é coisa do Exército da Salvação. Nada disso. Isso é tudo nosso. Então eu queria estudar com os irmãos essas tradições, para a gente incorporar na nossa existência. E eu vou estar me baseando aqui neste livro de um grande filósofo, um teólogo, um homem extraordinário chamado Richard Foster, que ele escreveu este livro aqui, Rios de Água Viva, onde ele apresenta o subtítulo é Práticas Essenciais das 6 Grandes Tradições da Espiritualidade Cristã. Nós vamos estudar essas tradições. Vamos ver seus pontos fortes, seus pontos fracos e aquilo que a gente pode incorporar à nossa prática, no nosso dia a dia. Tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela palavra de Jesus. Te agradecer porque nós não estamos por nossa conta. Nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar, nos revestir de força, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. E, ó Deus, ajuda-nos a nos apropriarmos destes rios. Nós queremos esses rios jorrando de nós, do nosso interior, para sermos bênção onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passei um pouquinho do tempo, mas o culto começou às 8h07. Viu? Não respeito o horário aqui. Vamos colocar nossas gratidões. A gente já ora encerrando. Eu vou pedir para a gente orar agradecendo e depois já encerrando o culto. O pessoal aqui do presencial, se tiverem algum agradecimento, tem essa oportunidade.